Nesse vídeo, eu vou te mostrar em detalhes como eu transformei R$ 500 em mais de R$ 5.000, utilizando um dos melhores setups que eu conheço. E além de eu te mostrar qual setup eu utilizei, eu ainda vou te mostrar os meus resultados dentro da Binance. Então, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje eu vou te contar como eu fiz para transformar R$ 500 em mais de R$ 5.000, utilizando um dos melhores setups que eu conheço. E além de eu te explicar como esse setup funciona, eu vou te mostrar cada operação que eu fiz e o lucro que eu obtive dentro da Binance. E bom, a ideia de trazer esse vídeo para você aconteceu com algumas dúvidas no nosso grupo aberto do Telegram, em que se era possível multiplicar o capital começando com apenas R$ 500, ou seja, começar a operar com uma banca pequena. Então eu comecei a pensar como que uma pessoa iniciante no mercado cripto conseguiria multiplicar a sua banca em um curto espaço de tempo utilizando um determinado setup. E para isso eu separei uma conta específica na Binance e mandei para lá R$ 500, que é o que normalmente um iniciante começa a operar. Logo, eu me vi na situação de escolher um setup. Afinal, eu precisava de um setup que tivesse um stop curto, que tivesse uma grande proporção de lucro e que tivesse uma alta assertividade. Isso porque, para esse teste, eu iria fazer um gerenciamento de risco um pouco mais arriscado, pois a ideia era justamente multiplicar a banca no menor tempo possível. Então, o setup ideal para todas essas características que eu acabei de falar para você é o setup Rank Profit. E esse setup se baseia em conceitos bem simples, porém extremamente poderosos. E o primeiro ponto é que vamos utilizar os candles de Renki Nash. Essa leitura nos dá uma ótima indicação de para onde o mercado vai. E para esse setup, eu também precisaria de dois indicadores. O indicador de fluxo vencedor Renki Nash, que me diz muito bem qual a polaridade dominante no mercado, se é a força compradora ou vendedora, e eu também precisaria de um indicador termômetro específico para o gráfico de Renki Nash, me dizendo se eu deveria fazer a operação apostando na baixa ou apostando na alta da criptomoeda. E depois de escolher o melhor setup para as características que eu queria na minha operação, eu teria que definir o tamanho da minha entrada. Então, para que nós pudéssemos multiplicar o capital no menor tempo possível, eu adotei um gerenciamento de risco um pouco arriscado, fazendo a minha entrada com 30% da minha banca. Esse nem de longe é o gerenciamento mais seguro, porém com poucas operações eu conseguiria sim multiplicar o meu capital o mais rápido possível. E também escolhido a moeda que eu iria operar e a alavancagem que seria fixa de 50 vezes, alavancando ainda mais os meus ganhos, eu só teria que esperar dar uma entrada no meu setup. E de fato, a primeira entrada com o valor de R$ 150 se deu justamente no sinal de compra que apareceu aqui no meu indicador. E juntamente com isso, tanto o indicador de termômetro quanto o indicador de fluxo estavam apontando para cima, dando mais confluência à minha operação apostando para a alta dessa criptomoeda. E me aproveitando de toda essa tendência saindo da operação, quando eu fechei o primeiro candle de Renki Nash vendedor, me garantiu um lucro de 144%, mais de R$ 210 já na primeira operação, totalizando R$ 710 em relação à banca que eu comecei a operar. Já a segunda operação não foi tão bem sucedida assim. Com uma entrada de R$ 213, eu vi esse sinal de compra com preço acima dos dois indicadores e acabei tomando um stop justamente na saída da operação com esse sinal de venda. Porém, como eu falei para você no começo do vídeo, esse é um setup que tem um stop curto e um ganho enorme, o que, mesmo entrando com 30% da minha banca, não ia influenciar tanto no meu resultado geral.
legal. E agora, com uma banca atualizada de R$ 676, eu resolvi fazer outras coisas e deixar para operar em um dia em que o mercado estivesse melhor. E o mercado cripto sempre beneficia aqueles que sabem esperar uma boa oportunidade, pois na minha terceira operação, onde eu entrei com R$ 203, em que deu entrada no nosso setup abaixo das duas médias e eu identifiquei o início de uma nova pernada de baixa, eu acertei uma belíssima operação que me deu quase 300% de lucro. E essa operação é o reflexo da magia desse setup. Quando você pega uma operação bem feita, você multiplica muito o seu capital. E agora, com um saldo atualizado de 1.247, eu estava bem animado para continuar a multiplicar o meu capital. Já na minha quarta operação, quando eu entrei com um valor de R$ 374, o meu setup deu entrada justamente aqui nessa região. E conforme o andamento da operação, eu fui percebendo que neste ponto do gráfico, o mercado começou a se lateralizar. Então, eu utilizei uma técnica em que eu peguei a ferramenta de extensão de Fibonacci e projetei desde o último topo até o valor da minha entrada. E essa é uma técnica um pouco mais arriscada, porém, como o foco aqui é multiplicar arriscando mesmo, não tinha problema nenhum. E de fato, a minha projeção foi 100% certeira e pegou justamente o alvo 4, me garantindo um lucro de 161%, mais de R$ 500 nessa operação. E já na minha quinta operação, eu fiz a minha entrada no valor de R$ 543. Eu entrei justamente no sinal de compra do indicador e colocando meu stop em 2 candles anteriores, pois o mercado estava muito volátil nesse dia. E utilizando novamente a técnica de projetar a partir do último fundo, eu também garanti um alvo 4, colocando um lucro de 176% no meu bolso, o que totalizou quase R$ 900 de lucro feito nessa operação. E nesse ponto, eu confesso que eu já estava bem confiante, pois eu sempre ensinei esse setup como sendo um setup multiplicador de banca. Porém, eu sempre ensino os alunos a fazerem um gerenciamento de risco muito mais garantido do que eu utilizei nessas operações. Aqui nós estamos fazendo um gerenciamento de risco bem arriscado e de fato o setup está se saindo muito bem. E já na minha sexta operação, eu emplaquei mais de 287%, saindo justamente nesse sinal de compra contrário à minha operação. E já com uma banca atualizada de R$ 4.918, na minha sétima operação, onde um setup deu sinal de venda, eu confesso que eu fui um pouco ganancioso. Eu poderia ter fechado em alvos mais embaixo, porém eu estava confiante de que o mercado iria reverter e pegar alvos mais embaixo, e consequentemente eu saí da operação justo nesse sinal de compra do indicador, me dando um lucro de apenas 30% e totalizando R$ 5.284 em apenas 7 operações, utilizando um setup extremamente assertivo, que é o setup Rank Profit. E aqui, como eu havia prometido para você, nós temos o relatório da Binance, dando para nós o dia da operação, o lucro ou stop desse dia, o lucro acumulado e o lucro em porcentagem. Então, aqui nesse relatório, você pode ver todas as operações que eu fiz e o lucro que eu obtive com cada operação que eu acabei de explicar para você, onde eu comecei com R$ 500 e obtive mais de R$ 4.800 de lucro líquido ao total das 7 operações. E se você gostou desse setup e quer aprender os melhores setups para operar dentro dos mercados futuros, eu quero te convidar para conhecer os nossos setups multiplicadores, onde nessa mentoria eu te ensino 9 dos setups mais assertivos e lucrativos e que são responsáveis por vários lucros que você está vendo agora na sua tela. Então faça como vários inscritos aqui do canal que estão aprendendo a multiplicar o seu capital com segurança, arriscando pouco e ganhando muito quando acertam a operação, e venha fazer parte da mentoria mais lucrativa do nosso mercado cripto. E aproveite, pois abaixo eu também vou deixar um cupom de desconto para você. Então é isso, trader de sucesso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe um like para ajudar na divulgação do canal, e se você já é aluno da nossa mentoria e se já dobrou, triplicou ou quadriplicou a banca, deixe aqui nos comentários a sua experiência com os nossos setups multiplicadores. Então é isso, trader de sucesso, como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.